Lucas, capítulo 8. Enquanto viajavam de cidade em cidade, muita gente se unia ao grupo e passava a acompanhá-los. A eles, Jesus contou esta história. Um lavrador saiu para semear. Algumas sementes caíram no caminho, foram pisadas e os passarinhos as comeram. Outras caíram sobre pedras e brotaram, mas secaram porque não tinham raiz. Outras caíram no meio das ervas daninhas, que cresceram e as sufocaram. Outras, por fim, caíram em terra boa e produziram uma grande colheita. Vocês estão ouvindo com atenção? Os discípulos perguntaram: qual é o sentido dessa história? Ele disse: vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem as suas verdades. Mas há quem precise ouvir essas histórias, mesmo que nem sempre as entendam. Os olhos deles estão abertos, mas não veem nada. Os ouvidos deles estão abertos, mas não ouvem nada. Essa história retrata a vida de muitos deles. A semente é a palavra de Deus. As sementes no caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas o diabo a arranca do coração deles, para que não acreditem que serão salvos. As sementes que caíram nos pedregulhos são os que ouvem com entusiasmo passageiro. Diante da primeira dificuldade, perdem o interesse. As sementes que caíram entre as ervas daninhas são os que ouvem a palavra, mas a preocupação constante com o amanhã e a ilusão de viver para ganhar dinheiro e divertir-se a sufocam. As sementes não produzem nada. Já as sementes na terra boa são os bons corações que se apropriam da palavra e se apegam a ela, não importa o que aconteça. Eles permanecem firmes até a colheita. Ninguém acende uma lâmpada e depois a cobre ou a esconde debaixo da cama. Não, ela é posta num lugar visível, de modo que todos os que entram no recinto possam ver por onde andam. Não estamos guardando segredos, nós os estamos revelando. Não estamos escondendo nada, estamos tornando tudo público. Por isso não guardem com avareza as palavras que estão ouvindo. Generosidade produz generosidade, a avareza empobrece. A mãe e os irmãos de Jesus apareceram, mas não podiam chegar até onde ele estava por causa da multidão. Alguém o avisou: sua mãe e seus irmãos estão esperando lá fora, querem ver você. Ele respondeu: minha mãe e irmãos são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Mais vale a obediência do que laços de sangue. Um dia, Jesus e seus discípulos entraram num barco. Vamos atravessar o lago, disse. E partiram. Navegavam tranquilamente e ele dormiu. De repente, uma tempestade terrível abateu-se sobre o lago e a água começou a entrar no barco. O naufrágio era iminente, por isso eles foram acordar Jesus. Mestre, nós vamos morrer! Levantando-se, ele ordenou ao vento: silêncio, e disse às águas: acalmem-se. O vento e o mar lhe obedeceram. O lago ficou em plena calmaria. Em seguida, repreendeu os discípulos: vocês não têm fé? Atemorizados e chocados, eles gaguejavam: quem é este homem? Ele dá ordens ao vento e ao mar, e eles obedecem ao comando dele. Eles navegaram até a terra dos Gerazenos, na margem oposta à da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um louco da cidade, vítima de demônios, ficou frente a frente com ele. O homem não usava roupas fazia muito tempo. Havia saído de casa e morava no cemitério. Quando viu Jesus, caiu diante dele, gritando: o que queres comigo? Tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Não me castigues! O homem disse isso porque Jesus tinha ordenado ao espírito maligno que saísse dele. O demônio fazia o homem ter convulsões. Por isso ficava sempre vigiado, amarrado com correntes e algemas, mas enlouquecido e dominado pelo demônio, arrebentava as correntes. Jesus perguntou: qual é seu nome? Meu nome é Multidão.
foi a resposta, porque eram muitos demônios que afligiam o homem. Em desespero, eles imploravam a Jesus que não os enviasse para o abismo profundo. Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios suplicaram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele permitiu. O resultado foi terrível. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no lago. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram tudo o que viram na cidade e por toda a região. O povo foi conferir de perto a situação. Encontraram um homem de quem os demônios haviam saído assentado aos pés de Jesus, usando roupas decentes e em perfeito juízo. A cena era sublime, e por um instante os moradores tiveram mais reverência que curiosidade. Algumas testemunhas do fato contaram a eles como ocorrera a libertação do endemoniado. Entretanto, mais tarde, muitos moradores da região se ajuntaram e pediram a Jesus que saísse logo dali, porque estavam apavorados. Jesus entrou no barco e foi embora. O homem que havia sido liberto dos demônios pediu para ir com ele, mas Jesus o enviou de volta, aconselhando: vá para casa e conte o que Deus fez por você. Então ele voltou e anunciou por toda a cidade o que Jesus fizera por ele. Quando voltava, Jesus foi recebido por uma multidão. Todos estavam à espera dele. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, aproximou-se. Prostrado aos pés de Jesus, implorou que ele fosse à sua casa, porque sua filha de 12 anos de idade, sua única filha, estava morrendo. Jesus foi com ele, abrindo caminho através da multidão que o empurrava e apertava. Naquele dia, estava no meio da multidão uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas nenhum deles fora capaz de ajudá-la. Ela esgueirou-se por trás de Jesus e tocou na borda de sua roupa. Na mesma hora, a hemorragia parou. Então Jesus perguntou: quem me tocou? Ele insistiu: alguém me tocou. Senti poder saindo de mim. Percebendo que não podia mais esconder nada, ela se ajoelhou trêmula diante dele. Contou sua história ao povo e deu testemunho de que havia ficado boa no exato instante em que o tocara. Jesus lhe disse: filha, você se arriscou por causa da sua fé, e agora está curada. Tenha uma vida abençoada. Enquanto ele ainda falava, chegou alguém da casa do líder da sinagoga e informou: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus afirmou: não fique preocupado. Apenas confie em mim, e tudo ficará bem. Quando chegou à casa do líder da sinagoga, só permitiu que entrassem com ele no quarto Pedro, João, Tiago e os pais da criança. Todos estavam chorando e lamentando sobre a menina. Não chorem, ela não morreu. Está dormindo, garantiu Jesus. Mas riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Em seguida, Jesus tomou-a pela mão e disse: levante-se. No mesmo instante, ela voltou à vida, levantou-se e respirou de novo. Jesus aconselhou aos pais que dessem a ela algo para comer. Eles estavam assombrados, mas Jesus pediu segredo: não digam a ninguém o que aconteceu aqui. Lucas, capítulo 9. Jesus convocou os 12 e deu a eles autoridade e poder sobre os demônios e as doenças. Ele os chamou para pregar as boas notícias do reino de Deus e curar os doentes. E os aconselhou: não pensem que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Sejam simples. Vocês são o equipamento. Nada de hospedagem de luxo. Hospedem-se num lugar simples e contentem-se com isso. Se não forem bem recebidos, deixem a cidade. Não façam cena. É hora de dar de ombros e continuar o caminho. Assim eles partiram.
viajaram de cidade em cidade anunciando as últimas notícias da parte de Deus, a mensagem, e curando pessoas por onde passavam. Quando tomou conhecimento desses fatos, o rei Herodes não sabia o que pensar. Alguns diziam que João havia voltado dos mortos, outros que Elias estava de volta, outros ainda que algum profeta dos tempos antigos havia reaparecido. Herodes estava confuso. Eu matei João e o decapitei? Quem é esse de quem tanto falam? Curioso, procurava uma oportunidade para ver Jesus em ação. Os apóstolos voltaram e deram um relatório do que fizeram. Jesus levou-os para outro lugar, perto da cidade de Betsaida, mas o povo descobriu e foi logo atrás deles. Jesus recebeu todos com bondade, ensinou-lhes mais algumas coisas a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam de cura. Estava quase anoitecendo e os 12 disseram a Jesus: Estamos no meio do nada. Despede a multidão para que eles possam ir às fazendas e às cidades ao redor, procurar um lugar para dormir e algo para comer. Vocês vão dar comida a eles, Jesus disse. Eles reagiram. Tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes, a não ser que tenhamos de ir à cidade comprar pão para toda essa gente. Havia mais de 5.000 pessoas ali. Jesus insistiu e orientou seus discípulos. Mandem que se assentem em grupos de 50. Eles obedeceram, e logo todos estavam acomodados. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partiu e entregou-o aos discípulos, junto com o peixe, para que fosse distribuído à multidão. Depois que todos comeram até ficar satisfeitos, foram recolhidos 12 cestos de sobras. Certa vez, Jesus estava orando e seus discípulos estavam por perto. Ele perguntou: O que o povo anda dizendo a meu respeito? Eles responderam: João o Batista. Outros dizem que és Elias. Outros ainda dizem que um dos profetas do tempo antigo reapareceu. Ele insistiu: E vocês? O que dizem de mim? Quem sou eu? Pedro respondeu: O Messias de Deus. Jesus pediu segredo a respeito disso. Eles não deveriam repetir para ninguém a declaração de Pedro. E acrescentou: O Filho do Homem terá de passar por sofrimento. Ele será julgado e condenado pelos líderes judaicos, líderes religiosos e principais sacerdotes. Ele será morto, mas ressuscitará no 3º dia. Falou também do que os aguardava. Quem quiser seguir-me tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? Se algum de vocês tiver vergonha de mim e do caminho pelo qual os conduzo, o Filho do Homem irá envergonhar-se de vocês quando voltar em sua glória com o Pai e os santos anjos. Entendam que não é pouca coisa. Alguns de vocês aqui verão tudo isto acontecer. Verão o reino de Deus com os próprios olhos. Cerca de 8 dias depois, Jesus subiu a um monte para orar e levou consigo Pedro, João e Tiago. Enquanto orava, a aparência de seu rosto mudou e suas roupas ficaram brancas a ponto de ofuscar a vista. 2 homens apareceram para conversar com ele. Eram Moisés e Elias. Que aparição gloriosa! Eles falavam a respeito da partida de Jesus para Jerusalém. Enquanto isso, Pedro e os demais haviam caído no sono. Quando acordaram esfregando os olhos, viram Jesus em sua glória com Moisés e Elias. Depois que Moisés e Elias se retiraram, Pedro disse a Jesus: Senhor, este é o momento sublime. Vamos construir 3 memoriais, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Ele falava sem pensar.
Nesse instante, uma nuvem brilhante os envolveu. Dentro da nuvem, todos tiveram profunda consciência da presença de Deus. Lá dentro, ouviram uma voz: "Este é meu filho, marcado pelo meu amor. Ouçam-no." Quando a voz cessou, eles viram Jesus sozinho. Por um bom tempo ficaram em silêncio. Nem mesmo entre si comentaram o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram um monte, uma grande multidão os aguardava. Então um homem gritou do meio do povo: "Mestre, por favor, estou suplicando pelo meu filho, meu único filho. Um espírito costuma se apoderar dele. Ele começa a gritar, tem convulsões, fica babando e perde a cor. Pedi aos teus discípulos que o libertassem, mas não puderam." Jesus suspirou. "Mas que geração! Vocês não conhecem Deus? Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Traga seu filho aqui." Enquanto o menino era trazido, o demônio derrubou-o ao chão com fortes convulsões. Jesus ordenou ao espírito imundo que saísse, curou o menino e entregou-o ao pai. O povo ficou perplexo e maravilhado diante da majestosa grandeza de Deus. Os discípulos permaneceram ali, ainda não recuperados do assombro diante de tudo que Jesus havia realizado. Ele anunciou ao grupo: "O Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus." Eles não sabiam do que ele estava falando. Era como se ele falasse uma língua desconhecida. E mesmo sem entender nada, tinham vergonha de perguntar o que ele estava querendo dizer. Começaram então a discutir sobre quem deles era o maior. Quando Jesus percebeu a importância que davam a isso, pôs uma criança ao seu lado e declarou: "Quem recebe uma dessas crianças como eu estou fazendo, também me recebe. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Vocês se tornam grandes pelo que aceitam, não pela opinião que conseguem impor. É o espírito de vocês, não a grandeza, que faz diferença." Então João disse a Jesus: "Mestre, vimos um homem usando o teu nome para expulsar demônios e o impedimos, porque ele não é do nosso grupo." Jesus reprovou-os: "Não o impeçam. Se ele não é inimigo, é aliado." A hora de sua ascensão se aproximava. Numa atitude corajosa, Jesus decidiu ir para Jerusalém e enviou alguns mensageiros a uma cidade samaritana, a fim de fazer preparativos para a viagem. Mas quando os samaritanos souberam que o destino dele era Jerusalém, recusaram-se a recebê-lo. Quando ficaram sabendo disso, Tiago e João disseram: "Mestre, o senhor quer que invoquemos um raio do céu para acabar com eles?" Jesus os repreendeu: "Claro que não." Foram então para outra cidade. No caminho, alguém pediu permissão para acompanhar Jesus. "Com o Senhor, irei para qualquer lugar." Jesus foi incisivo: "Você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens." Jesus disse a outro homem: "Siga-me." Ele respondeu: "Tudo bem, só que preciso de alguns dias. Tenho de acertar a questão do sepultamento do meu pai." Jesus afirmou: "As coisas mais importantes primeiro. A prioridade é a vida, não a morte. A vida é urgente. Anuncie o reino de Deus." Outro declarou: "Estou pronto para seguir o Senhor, mestre, mas antes preciso acertar as coisas lá em casa." Jesus reagiu: "Sem adiamentos. Nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje."